Judas no versículo 9 refere-se a um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Miguel lutou e disputou com Satanás sobre o corpo de Moisés. Mas o que isso implica não está escrito. Judas capítulo 1, versículo 9. Mas até o arcanjo Miguel, quando estava discutindo com o diabo Satanás, e discutindo sobre o corpo de Moisés, não ousou trazer uma condenação abusiva contra ele, mas simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." Este evento ocorre em Judas. Ele mostra algo que não é encontrado em nenhum outro lugar da Bíblia. A questão surge naturalmente. Onde ele conseguiu essa informação? Alguns acham que a informação foi transmitida pela tradição. Nós não temos conhecimentos concretos sobre por que Miguel e Satanás disputaram pelo corpo de Moisés. O mais provável é que Satanás queria saber o local para que ele pudesse construir um santuário lá. E assim, Israel se voltaria para a adoração idólatra dos ossos de Moisés. Miguel, como representante angelical do povo de Israel, se esforçaria para preservar o povo de praticar idolatria, mantendo o local do sepultamento em segredo. Daniel 10:21. Mas eu, Gabriel, vou te contar o que está escrito na escrita da verdade. Não há ninguém que esteja firme comigo e se fortalece contra essas forças espirituais hostis, exceto Miguel, seu príncipe, o guardião de sua nação. Moisés teve sua morte envolta de mistérios na Bíblia. O que sabemos é que ele morreu com 120 anos. Mesmo assim, seus olhos não estavam fracos, nem suas forças haviam lhe abandonado. Apesar de sua idade, ele ainda estava no auge. Quando foi levado para casa, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência. Ele conduziu os israelitas até os limites de Canaã. No final da vida de Moisés, Deus lhe deu um vislumbre da terra pela qual ele havia deixado o Egito. Moisés escalou o Monte Negro, desde a planície de Moabe ao cume de Pisga. Dificilmente veremos um homem de 120 anos escalando a montanha de quase 1 quilômetro de altura e viva para nos contar como foi essa aventura. No entanto, Moisés conseguiria. Ele sabia que iria morrer, e Deus já havia colocado outro homem, Josué, em seu lugar antes de sua partida. A responsabilidade de guiar a nação foi tirada de seus ombros pela primeira vez nos últimos 40 anos de sua vida. Ele estava bem ciente de que estava prestes a dar seu último suspiro a qualquer momento. Moisés se alegrou com a visão da terra prometida, um pedaço de terra que ele nunca iria pisar, e era isso que ele mais esperava. Mas Deus o queria em casa, e Moisés entregou o seu espírito. Ele morreu de acordo com a palavra do Senhor, faleceu sozinho, mas em paz. A morte, como forma de colocar as coisas na perspectiva adequada da vida. Que maneira impressionante de viver 120 anos. E você não precisa usar óculos, não precisa usar muletas. Os israelitas sentiram muito a falta dos sábios conselhos de seu velho líder. Isso mexeu com as suas emoções a tal ponto que levou um mês inteiro para eles lamentarem sua morte depois que ele se foi. Até que um dia aquela manhã chegou ao fim. Depois da morte vem o enterro. E assim também foi com Moisés. Em Deuteronômio 34:6, contém uma das declarações mais impressionantes sobre a notável carreira de Moisés. E ele o sepultou no vale da terra de Moabe, em frente a Betepeu, mas ninguém sabe onde está a sua sepultura até hoje. Moisés é a única pessoa na Bíblia a quem Deus sepultou pessoalmente. Deus o enterrou e escondeu o túmulo. O que levou Deus a fazer isso é que aquela sepultura teria sido transformada em um santuário para o povo. Isto é tão crucial para o Senhor que até provocou um confronto angelical. Miguel, o arcanjo, é retratado na Bíblia, no texto de Daniel, Judas e Apocalipse, como um anjo lutador que luta em combate espiritual. A palavra arcanjo significa anjo do mais alto nível. A maioria dos anjos na Bíblia são descritos como mensageiros. Já Miguel é representado como contendendo, resistindo ou permanecendo contra espíritos malignos e principados. O seu nome, na verdade, é uma pergunta: quem é comparável a Deus? Miguel recusou-se a julgar preciosamente. Em vez disso,
Ele simplesmente anunciou a repreensão de Deus. Podemos ver isso em Zacarias, onde o Senhor repreende Satanás por suas acusações contra Josué, o sumo sacerdote. Então ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, de pé diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé à sua direita para se opor a ele. E o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Miguel é um anjo poderoso, mas permanece completamente submisso ao Senhor. Os anjos têm uma classificação e são submissos à autoridade. Levando em consideração a força de Miguel, a submissão do arcanjo a Deus é ainda mais bela. Podemos ver que a submissão nunca significa tirar a força, o propósito ou o valor de um indivíduo. A força do arcanjo Miguel não estava em disputa. Como a última menção de Miguel, o arcanjo aparece em Apocalipse 12:7, como Satanás é expulso do céu. Miguel e as forças do céu derrotam o dragão Satanás, e o diabo é mantido na terra. Enfurecido, Satanás partiu para guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o seu testemunho sobre Jesus. O confronto é um mal necessário. Ninguém gosta, mas deve ser feito a fim de retificar, purificar e unificar a comunidade. Mesmo Miguel, o arcanjo, não lutou contra o inimigo por sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Esta é uma lição que todos nós devemos aprender. Você e eu, meu amigo, somos criaturas. Deus é o Criador. Que direito nós temos de questionar tudo que Deus faz? Então você e eu podemos confiar plenamente nele, mas nós realmente fazemos isso? Nós reconhecemos mesmo sua autoridade quando os homens são chamados a prestar conta? O Senhor Jesus Cristo lhe dirá: Você disse, Senhor, Senhor, mas você não fez o que eu mandei. Cada um seguiu seu próprio caminho e fez o que era certo aos seus próprios olhos. Esta é a imagem da humanidade. Mas e você?